buscaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falta a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força. Onde falta a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Boa noite a você que nos acompanha pelas ondas da FM 104.9, Anunciação FM, a frequência da paz. Seja bem-vindo nessa noite de terça-feira, atraído à fonte de avivamento. Sou Carlinhos, é muito bom estar com você. Saiba disso, que quando eu e você estamos unidos em oração, Jesus disse isso: onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. E essa é a certeza que nós temos em dizer que é muito bom estar aqui, é muito bom viver esse momento diante da presença de Deus. Forte abraço para você, povo barbarense. Forte abraço a você, povo americanense. Um grande abraço aos nossos irmãos piracicabanos, aos nossos irmãos campinenses,
a todos aqui da região de Limeira, Santa Bárbara, Americana, Campinas, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. Grande abraço a você aqui de Santa Bárbara do Oeste. Forte abraço de toda a Anunciação FM, forte abraço do Carlinhos e de toda a Rádio Anunciação, e também em especial de todo o programa Fonte de Avivamento, a você que nos ouve por toda a extensão aí do estado de São Paulo, grande, enorme estado, a você que nos ouve em outros estados. Queria aproveitar esse momento aí para transmitir um abração para minha irmã Kátia Botelho, lá em Sabará, estado de Minas Gerais. Também Cássia Teixeira, a Cleonice Batistella. A Cássia Teixeira também é de Sabará, estado de Minas Gerais. A minha irmã Cleonice Batistella, de Frutal do Campo, próximo a Cândido Mota, Assis, interior de São Paulo. Ao Eric, aqui de Limeira. A Marlene Silva, aqui de Limeira também, forte abraço. Edneia e o Anderson, o esposo da Edneia, lá em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Também para o Cláudio, que nos ouve aqui em Santa Bárbara do Oeste. Cláudio, que está em recuperação de uma cirurgia recente, né, Cláudio? Forte abraço para você, também para o seu filho, para a nora e para o neto, extensivo a toda a família de vocês. Um grande abraço também para o Fabiano. Fabiano, um abraço aí, querido. Não esqueci não, viu? Chegou algumas mensagens do WhatsApp aqui, mas, querido, perdão, às vezes a correria é tamanha que a gente visualiza a mensagem e acaba não respondendo, né? Mas você e sua família têm permanecido nas nossas orações. Queria aproveitar também para, nessa noite, transmitir um grande abraço para minha irmã Sueli. Sueli, falava de você no programa ontem à noite. Se você puder, entre em contato aqui, você que ligou a semana passada e a ligação acabou caindo e a gente não pôde retomar aí o assunto, né? Saudade, viu, Sueli? Você que ligou, Sueli Ferreira, né? Que ligou aqui na rádio na semana passada. Retorna a ligação para que a gente possa novamente se falar em nome do Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Forte abraço também para Rosana, José Alfredo, o César Sá, que eu não vejo mais você, hein, César? Não vejo mais aí telefone, não vejo mais, irmão. O que aconteceu? Estamos com saudade aqui, querido. Forte abraço aí pro seu mano aí, o Zé Alfredo, para Rosana, extensivo para toda a família também, Walter, para Neuci, Maria, Renato, Maria Helena lá da cidade de Americana. Forte abraço para vocês. Para todo o grupo de oração, Amigos da Cruz, né? Na realidade o grupo acontece hoje, terça-feira, toda terça-feira, aqui no 31 de março, em Santa Bárbara do Oeste. E a você que nos ouve, a você sacerdote, a você diácono, a você ministro, a você servo da Renovação Carismática Católica, a você servo da igreja, a você servo de Deus, a você membro e agente das pastorais, a você, irmão, fundador de Comunidade de Vida e Aliança, um grande abraço no coração, o ósculo santo no teu rosto, saudando em nome da paz de Jesus Cristo. Um grande abraço para os meus irmãos de Comunidade de Vida e Aliança da nossa diocese e de todos os fundadores e consagrados das comunidades de Vida e Aliança espalhados sobre toda a face da terra, para que nós clamamos nessa hora para que o Senhor dê a graça a cada um de vocês, fundadores e consagrados, para que vivam o carisma suscitado pelo Espírito Santo dentro da realidade em que Ele chamou cada um de vocês. Um grande abraço de toda a Anunciação FM, do Carlinhos e do programa Fonte de Avivamento. Um abração também para minha amigona do coração, Cássia Furlan, aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Beijo no coração, tenho um amor muito grande por você e pela sua família, viu, Cássia? Fique na paz do Senhor e seja uma grande combatente como você já é, porque o Senhor vai realizar maravilhas na sua vida e você vai poder exaltar, como exaltou a Virgem Santíssima. Poderoso fez em mim maravilhas. Glória a Deus. Queridos, nessa noite vamos retomar aí o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas antes de retomar o tratado, eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos orar agora na presença dos anjos com a Virgem Maria. Estejamos em oração.
céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Perseguindo os demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando no abismo. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. E essa é a grande realidade que nós trazemos no nosso coração. É o comando dela. Foi Deus quem quis assim. É Deus quem faz com que seja dessa forma. E eu queria aproveitar esse momento, querido, para trazer ao teu coração essa oração que diz assim: augusta rainha dos céus e senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões, para que elas, sob o vosso poder e as vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, a boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém.
Agora escuta isso, querido, você que está na sintonia, olha a explicação sobre essa oração. Da onde brotou essa oração? Em 1863, lá na França, uma freira que era acostumada com os favores da Santíssima Virgem Maria foi subitamente iluminada por um raio de claridade divina, e pareceu naquela hora que ela poderia ver todos os demônios espalhados pelo mundo, devastando tudo. Ao mesmo tempo, num brilho celeste, ouviu a Santíssima Virgem a dizer ao seu coração que em verdade os demônios andavam à solta por toda a terra, e que era chegada a hora de recorrer à sua valiosa proteção como Rainha dos Anjos, rogando a ela que enviasse as santas legiões angélicas para combaterem e para desbaratarem as potências infernais. E aí disse então essa freira ao coração de Maria: minha mãe, sendo a senhora tão bondosa, a senhora não poderia mandar sem que a gente pedisse para que os anjos viessem? E Nossa Senhora então respondeu: não, porque a oração é uma condição imposta pelo próprio Deus para se alcançar a graça. Então a freira na mesma hora disse para Nossa Senhora: pois bem, mãe, nesse caso eu peço que a senhora me ensine como eu devo orar. Foi então que lhe pareceu ouvir da Virgem Maria a essa oração que nós acabamos de rezar: Augusta Rainha dos céus e soberana dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as vossas santas legiões, para que elas, sob o vosso poder e as vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso escudo contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos imundos e malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Anjo de Deus, que sois o meu guardião e a quem eu fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, regei-me, guardai-me e governai-me. Amém. Anjo de Deus, que sois o nosso guardião e a quem nós fomos confiados por celestial piedade, iluminai-nos, regei-nos, guardai-nos e governai-nos. Amém. Anjo de Deus, que sois o nosso guardião e a quem nós fomos confiados pela piedade celestial, iluminai-nos, regei-nos, guardai-nos e governai-nos. Amém. Finalizando esse momento de oração, nós nos consagramos ao Imaculado Coração de Maria. Ó Nossa Senhora e Nossa Mãe, nós nos oferecemos inteiramente todo a vós, e em prova da nossa devoção para convosco, nós vos consagramos nesta noite os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração, e inteiramente todo o nosso ser, e porque assim somos vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como filhos e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos e continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Santíssima.
Queria aproveitar aí mais um abração, viu? Cleonice Batistella, falei da senhora agora há pouco aqui, viu? Acabei de mandar um abraço aqui. Seja bem-vinda a esse momento em que nós estamos juntos em oração. Fabiano, né? Fabiano Lima. Eu esqueço do sobrenome, Fabiano, mas o primeiro nome eu lembro, Fabiano Lima. Não vou esquecer mais, prometo. Um abração para você e para toda a sua família, viu, Fabiano? Obrigado pela sintonia e, acima de tudo, obrigado porque você abre o teu coração para deixar que os nomes de Jesus e Maria sejam escritos pela força e no mover do Espírito Santo, aí no teu coração, na tua casa e na tua vida. Assim é você também que nos ouve nessa noite, aonde quer que você esteja e como você estiver, sinta-se agraciado com o poder e a força do avivamento. Queridos, ontem nós falávamos sobre Gênesis capítulo 27, aonde vai falar sobre a descendência de Isaac, os dois filhos que ele teve com Rebeca, Esaú e Jacó. E só para a gente recordar, né? Os dois nasceram no mesmo parto. Esaú nasceu primeiro, colocou o calcanhar para fora, e Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. O parto aconteceu dessa forma, vai dizer a palavra de Deus lá no livro do Gênesis capítulo 27. Tanto é que o nome Jacó quer dizer aquele que segura o calcanhar. Jacó quer dizer isso. E depois o Senhor Deus de Israel lhe deu um novo nome, Israel, para que ele cumprisse a missão como o pai espiritual, né? Como aquele que também recebeu a promessa, mesmo a promessa feita para Abraão e para sua descendência Isaac e também para Jacó. Nós falávamos sobre essa realidade dentro do tratado porque Esaú, filho de Jacó, prefigura os reprovados, e Jacó prefigura os predestinados, aqueles que se abrem de fato a essa consagração, a se consagrar totalmente a Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Mas eu queria aproveitar esse momento para a gente já chamar o intervalo, a gente sair para o intervalo, porque há algo de muito interessante que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, através desse momento, em torno de Rebeca, Isaac, Jacó e Esaú. Permanece aí na sintonia, nós já voltamos em instantes. Você fica agora com a Comunidade Toca de Assis e a canção Grande Mãe de Deus, Grande Mãe de Deus, aos pés da cruz do teu Deus. Queremos engrandecer o seu coração, a sua humildade, a sua presença, a sua virgindade, o seu coração consumido por Jesus e pela igreja. Nós te amamos, Virgem das Dores, Grande Mãe de Deus. Sem ti não sabemos sofrer com Jesus. A filha de Davi chorou, fazendo chorar todos que pra ela olhavam. A morte do seu filho fica a vida para aqueles que desejam nesta vida comungá-lo. O seu filho único, ele está na cruz, sacrifício único e eterno. Chorando a chamou. Oh, mãe, seu coração se inflamou. Malvado povo que fere o seu pastor. A criança lamenta a
assim como a uma virgem dará luz. Virgem mãe aflita e sem consolo, só em ti se unem estas duas grandes dádivas. Grande Mãe de Deus, nosso coração confia e se entrega a ti. Esta é a Anunciação FM. Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus, te elevarás acima de todos os povos da terra. Todas as nações da terra virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, sempre obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade, bendito nos campos. Bendito será o fruto das tuas entranhas. Bendito serão a tua mesa e a tua casa. Bendito será quando entrares e quando saíres. O Senhor destruirá diante de ti os inimigos que te ameaçarem. Se vierem ao teu encontro por um caminho, fugirão diante de ti os 7 caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo na tua casa e em todos os teus bens. Te fará feliz na terra que o Senhor teu Deus te há de dar.
assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor teu Deus guiará os seus caminhos. Todos os povos da terra verão que estás marcado com o nome do Senhor, com o nome do Senhor, com o nome do Senhor, com o nome do Senhor. Estás marcado 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 com o nome do Senhor. E essa é a plena certeza que nós trazemos no nosso coração. Eu e você estamos marcados com o nome do Senhor. Grande abraço para você. Queria só trazer ao teu coração o nome dessa canção. O nome dessa canção é Bênçãos, da banda Yahvé. É, na realidade, uma canção inspirada em Deuteronômio capítulo 24. Tremenda canção. Desde o dia em que eu ouvi, nunca mais consegui deixar de ouvir. É uma canção que fala muito ao nosso coração. Ao Fabiano pedindo aqui, toca um Padre Fábio de Mello. Toca sim, Fabiano. A gente vai sair para o intervalo agora e aí no próximo bloco a gente volta com o Padre Fábio de Mello. Vou cantar uma canção dele aí, vou tocar uma canção dele junto com a mesma banda aí, com a mesma banda Yahvé. Tá bom? Então vamos lá, galera, vamos dar uma mergulhada aqui. Essa semana, em nome de Jesus, a gente termina esse estudo sistemático que a gente está fazendo do tratado. Tem hora que fica um pouquinho maçante, eu sei disso, é um pouco de leitura e tal, mas vai esclarecendo algumas coisas. Antes de falar propriamente aqui do parágrafo, do que está escrito, eu queria trazer ao teu coração algo que o Espírito Santo revela para mim e para você nessa noite. Maria é mãe de Jesus e é a cabeça da igreja. A palavra de Deus nos diz isso. Paulo escreve aos Coríntios, escreve aos Colossenses também, dizendo que Jesus é a cabeça e que a igreja é o corpo. Eu e você fazemos parte da igreja, a igreja num todo, desde toda a sua hierarquia, desde o Santo Padre o Papa, pelos cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, toda a igreja, toda, compõe o corpo de Jesus sobre a face da terra. Mas o tratado falou para mim e para você lá atrás, e é algo que nós já temos clareza disso: não existe cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Concorda, querido? Então a mesma mãe que gerou a cabeça, que é Jesus, agora continua gerando o corpo, que é a igreja, desde o Santo Padre o Papa até mim e você. Gerando o quê? Ou gerando quem? Ela está gerando o mesmo Jesus que ela gerou como cabeça da igreja. Agora ela passa a gerar Jesus nos filhos, porque os filhos são o corpo, aonde Jesus é a cabeça. Mas o que eu queria dizer para você, algo que você vai se sentir extremamente feliz ao ouvir. O tratado também revelou para mim e para você que Maria é nossa mãe na ordem da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o Kairos, tempo da graça, o tempo da salvação. Papa João Paulo II escreveu em 1989 para a igreja uma carta chamada A Mãe do Redentor, aonde ele começa falando sobre Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E justamente o que marcou a plenitude dos tempos foi a graça que o Espírito Santo infundiu no seio da Virgem para que ela pudesse conceber o Filho de Deus, e ao mesmo tempo
esse momento, a plenitude dos tempos, foi marcado não somente pela graça do Espírito Santo, que preencheu o ventre de Maria e todo o seu ser, não apenas o ventre, mas todo o seu ser, para que de fato ela estivesse à altura de ser uma tão digna mãe de Deus. Momento também marcado não somente pelo derramamento da graça, mas pela própria concepção do Filho no seio da Virgem. E é interessante que nessa hora o Eterno entra no tempo. Quem é o Eterno? O Senhor, a segunda pessoa, o Filho. O Eterno entra no tempo, redime o tempo e transforma esse tempo em Kairos, tempo da graça, tempo da salvação. Porque lá no Antigo Testamento eles esperavam aquilo que hoje nós temos presente em nós. Lá na antiga aliança, antes da vinda de Jesus, eles esperavam o cumprimento da promessa, a vinda do Messias. Eu e você agora esperamos a segunda e definitiva vinda, porque a primeira para nós transformou o nosso tempo em Kairos, tempo da graça, tempo da salvação. Eu e você estamos inseridos nesse tempo, tempo da salvação, tempo em que nós buscamos a salvação, e não somente a nossa, mas de todos aqueles a quem o Senhor nos confiou. E por que falar dessas duas dimensões para você? Porque se ela gerou a cabeça, que é Jesus, e agora gera o corpo, que é a igreja, queridos, e o tratado vai dizer para nós que ela é nossa mãe nesse tempo de graça. Ela é a mãe na dimensão da graça. Ela é a mãe que nos foi dada na dimensão da graça. Graça essa derramada pelo Senhor, que é o próprio Espírito, dom da vida, que nos agracia e nos socorre, porque somente a nossa natureza humana não dá conta de forma alguma de chegar à plenitude da estatura de Cristo e alcançar a salvação. Por isso nós somos socorridos com o dom da vida, que é o próprio Espírito Santo. E Maria Santíssima é quem molda Jesus em nós, quem molda a pessoa de Jesus dentro de mim e de você. E aí, para finalizar, se ela é mãe, e ela é mãe na ordem da graça, ela é nossa mãe aqui também. E aí é onde está o grande mistério, a grande maravilha. Ela não foi apenas constituída, e nós muitas vezes católicos não tomamos conta dessa dimensão. Nós católicos que a temos como mãe, às vezes, ou na maioria das vezes, paramos lá na anunciação, na concepção, gestação e nascimento, e não conseguimos entender que o projeto de salvação de Deus na pessoa de Maria vai muito além. Até para nós católicos desconhecemos isso, porque para nós nos sentimos imensamente felizes de dizer: Maria foi criada por Deus, plasmada por Deus, preservada do pecado, concebeu o Filho de Deus e ponto, nós paramos aí. Mas na realidade, e a realidade vai muito além. Se ela é nos dada como mãe no período da graça, e de fato ela é, no período de salvação, no Kairos em que nós estamos vivendo, a mesma igreja em que ela gera Jesus, o mesmo corpo místico que sou eu e você, e toda a igreja, toda a dimensão da igreja, desde o Santo Padre, o Papa até nós, se ela está gerando Jesus no corpo que é a igreja, que sou eu e você, nós também entendemos que essa igreja, depois de entrar no céu e habitar com o seu noivo, continuará tendo Maria como mãe por toda a eternidade. Ou seja, ela foi constituída, agraciada por Deus para gerar Jesus para a humanidade, para gerar Jesus na humanidade e para ser mãe da humanidade salva por toda a eternidade. Maria assumiu, ou melhor dizendo, Maria alcançou, por graça de Deus, por escolha de Deus, não apenas a maternidade de Jesus homem sobre a face da terra, e não também apenas a nossa maternidade enquanto estamos sobre a face da terra, não, somos filhos dela aqui na terra e seremos eternamente no céu, porque é aí que está o grande trabalhar de Deus, o grande triunfo, e o que ela revelou em Fátima: por fim o meu imaculado coração triunfará por quê? Porque ela foi constituída como mãe de Jesus e como mãe do corpo de Jesus por toda a eternidade. E como o coração dela triunfa? Através do meu e do seu coração, através do coração daqueles que se deixaram trabalhar pelo Espírito Santo através de Maria e hoje já estão lá no céu, habitando por toda a eternidade. É tremendo isso, não apenas mãe terrena, mas mãe eterna. E para ser ousado em dizer isso para você, como Deus criou Eva e Adão, criou Adão e Eva, e através de Jesus, ou vou refazer aqui para você entender, né?
Na criação, Deus criou Adão e Eva. O pecado entrou, a humanidade decaiu. Em Jesus, Deus nos dá uma mãe através de Jesus, não apenas na dimensão terrena, mas na dimensão eterna. Ela é a nossa mãe. Nós temos pai, nós temos um irmão que é o filho, o pai, o filho que é nosso irmão, a primícia dos ressuscitados, e o Espírito Santo que nos santifica, selo e garantia de vida eterna. E temos também uma mãe eterna que nos foi dada em Jesus Cristo e permanecerá eternamente como nossa mãe, se assim fomos encontrados dignos de estar no céu com o Senhor. Bom, então vamos lá, queridos. Eu acredito que não precisa recapitular, né? Só queria fazer menção aqui sobre a realidade de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Como eu falava no começo, os dois nasceram no mesmo parto. Esaú colocou o calcanhar para fora na hora do parto, e Jacó, vai dizer a palavra que Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú. Os dois cresceram. Esaú se transformou num caçador e Jacó era mais presente em casa com a sua mãe, Rebeca. Esaú era um homem peludo, forte, gostava de caçar, e Jacó, franzininho, frágil, mas sempre presente com a mãe. Isaac, já em alta idade, já não conseguindo enxergar direito, pediu a Esaú que saísse para caçar e lhe trouxesse um prato suculento, porque Isaac percebia que era chegada a hora de partir desse mundo. E quando Rebeca ouve Isaac dizendo isso para Esaú, Rebeca diz para Jacó: olha, corre meu filho e mata 2 cabritos para nós prepararmos um prato suculento para o seu pai. E porque seu pai pediu para o seu irmão fazer isso, mas eu peço que você vá e que você venha na frente para receber a bênção, porque Isaac, sabendo que já lhe restava pouco tempo, ele iria abençoar com a bênção do céu ao seu primogênito. E quem era o primogênito? O primogênito é o que nasce primeiro. Só que detalhe, Esaú havia vendido o direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. E nós falamos sobre isso ontem, né? Pelas coisas do mundo, prato de lentilhas simboliza os prazeres do mundo. Vendeu o seu direito de primogenitura pelos prazeres mundanos. E aí naquela hora, quando Jacó ouve a sua mãe dizendo, ele vai dizer: mas será que isso também não pode ser causa de maldição? Porque se meu pai Isaac perceber que não é Esaú, que sou eu, que estou forjando estar na presença, eu posso ser amaldiçoado. E Rebeca vai dizer: deixa que a maldição venha para cima de mim, deixa que eu seguro qualquer tipo de maldição. E então Jacó vai, traz, prepara o prato, e Rebeca vai lhe vestir com as roupas do irmão. Rebeca, a mãe dos dois, a mãe de Esaú e de Jacó, pega uma peça de roupa de Esaú e veste em Jacó, e coloca os pelos do cordeiro, do cabrito, nas mãos e no pescoço de Jacó, e pede para que ele leve o prato de comida para o pai, para que o pai possa lhe abençoar. Naquela hora então, Isaac pergunta: quem é que está aí? E Jacó diz: é seu filho Esaú. E Jacó diz: a voz é a de Jacó. Mas ao tocar nas mãos e pediu para que ele se aproximasse, percebeu que as mãos eram idênticas, as mãos peludas eram idênticas do irmão, e a roupa também, sentiu o perfume da roupa de Esaú. E naquele momento então Isaac abençoa com a bênção do céu, vai abençoar Jacó com a bênção do céu. E eu faço questão aqui de ler aqui para você qual foi essa bênção que Jacó deu sobre a pessoa, ou que Isaac proferiu sobre a pessoa de Esaú, dizendo: Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos seja o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Onde está essa passagem? Gênesis capítulo 27, versículos de 28 a 29. E aí o que acontece? Isaac acabou de abençoar Jacó, que estava forjando a identidade de Esaú.
E bem naquela hora, quando ele acaba de abençoar, chega Esaú com a caça na mão e percebe o que estava acontecendo. E naquela hora ele fica extremamente furioso, porque o pai havia abençoado o seu irmão em seu lugar. E ele solta um grito naquela hora. Ouvindo essas palavras do seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: abençoa-me a mim também, meu pai. E Isaque vai responder: teu irmão veio fraudulentamente tomar a bênção. Esaú disse então: será porque ele se chama Jacó que me suplantou 2 vezes na troca da primogenitura, e agora também roubando a bênção do pai? E Esaú naquela hora vai pedir para que o pai lhe abençoe. Mesmo assim ele vai dizer lá no versículo 38: Esaú disse a seu pai: então só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele pôs-se a chorar. E aí nessa hora Isaque diz, toma a palavra e diz: que a tua habitação será desprovida de gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo teu irmão, mas se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do seu pescoço. E aí o que nós podemos entender e o que o tratado fala para nós dessa realidade, né? Vou só dar uma recapitulada daquilo que a gente falou ontem, porque eu percebi que ficou um pouco no ar e ficou um pouco sem compreensão. Então tá aí, Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaque. Esaú vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Anos depois, Rebeca, que era a mãe dos dois, né, em uma audácia prepara Jacó para receber a bênção de Isaque, que por direito não era dele, era de Esaú, porque Esaú foi quem nasceu primeiro, portanto era o primogênito. Jacó então ordena a Esaú que saia, prepare a caça, e quando volta, Jacó já havia recebido a bênção no seu lugar. E aí, queridos, a interpretação que o tratado traz para nós é a seguinte: os santos padres da igreja e os intérpretes da Bíblia dizem o seguinte, que Jacó é a figura de Jesus e Esaú a figura dos reprovados, dos hereges e dos mal intencionados e dos perversos. Esaú era um forte caçador, né, habilidoso no arco, não parava em casa, era confiante na habilidade que tinha de caçador e de valente guerreiro no arco e flecha. Não se incomodava em agradar a sua mãe. Por quê? Porque não permanecia em casa, estava o tempo todo fora caçando. Era guloso, vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Invejoso como Caim e perseguidor de Jacó, porque ele passou a perseguir Jacó depois dessa questão da bênção que Isaque proferiu sobre Jacó. E aí os reprovados, né? Aonde os reprovados se assemelham a Esaú, aonde a palavra de Deus e o tratado levam a gente a entender que Esaú é a figura dos hereges, dos reprovados. Por quê? Porque hoje a gente vê os reprovados que são fortes na indústria, nos negócios, fortes nas coisas da terra e fracos para as coisas do céu. Não conseguem permanecer na casa do seu coração. Esaú não permanecia em casa, não conseguia permanecer, e os padres da igreja interpretam dizendo que os reprovados, aqueles que não querem de fato se assemelhar a Jesus por meio de Maria, são assim, não conseguem permanecer na casa dos seus corações, não amam o retiro, né? O silêncio do coração e a espiritualidade. Não se preocupam com a Santíssima Virgem, assim como Esaú não se preocupava com a sua mãe, saía, ficava fora, caçando o tempo inteiro e não se preocupava com a sua mãe. Os reprovados então não se preocupam com a Santíssima Virgem, como Esaú, como Jacó se preocupava com Rebeca. Muito pelo contrário, se comportam como Esaú. E até dizem que amam Maria Santíssima, mas não suportam ver a força do amor a Maria. Vendem os seus direitos de primogenitura, o direito do paraíso, por um prato de lentilhas, pelas coisas da terra. Vendem a graça batismal, a veste da inocência e a herança celestial. Por um instante de prazer eles vendem tudo isso, por uma fumaça de honra e pelos prazeres terrenos. Os reprovados, em segredos ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados
perseguindo, prejudicando, desprezando, roubando, enganando, empobrecendo e expulsando. Porque foi o que fez Esaú depois com Jacó, depois da bênção que Isaac o concedeu. Jacó, por outro lado, prefigura aqueles que querem de fato se assemelhar a Jesus por meio de Maria, que no tratado são chamados de predestinados. Jacó era o caçula, franzininho, meigo, sossegado, permanecia em casa para ganhar as graças e agradar a sua mãe Rebeca. Não confiava na sua habilidade e saía de casa, e se saía de casa fazia isso por obediência à sua mãe. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa para agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Jacó era obediente e submisso à sua mãe, a ponto de não questionar quando Rebeca ordena que ele traga 2 cabritos, já que um seria suficiente para saciar a fome do seu pai Isaac. Parágrafo 194 diz assim: Jacó confiava em tudo na sua mãe, chamando por ela em todas as suas necessidades, até quando perguntou se ao invés da bênção, porque ele perguntou, quando ela falou, eu vou colocar as roupas do teu irmão, vou colocar os pelos do cabrito na tua mão e no teu pescoço, você se aproxima do seu pai, para que ele pense que você é Esaú. E nessa hora Jacó pergunta: mas será que isso não vai ser causa de maldição? E aí lá no parágrafo 194 vai dizer assim: Jacó confiava em tudo na sua mãe, chamando por ela em todas as suas necessidades, até quando perguntou se ao invés de bênção não correria o risco de receber maldição. Ele acreditou e confiou na resposta que Rebeca lhe deu, de que tomaria sobre si a maldição. Parágrafo 95 diz lá: Jacó imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes de Rebeca, sua mãe, e por isso que permanecia em casa, sedentário e longe das más companhias. O que os predestinados, ou o que os escravos de Maria, o que os escravos de Jesus e de Maria se assemelham à figura de Jacó? Vivem em casa sedentariamente, amam a oração e o recolhimento, a exemplo da Santíssima Virgem, que fez isso durante toda a sua vida. Às vezes aparecem no mundo por obediência a Deus e a Maria, para cumprirem os deveres do seu estado. Então está aqui fazendo uma comparação àqueles que de fato aceitaram o chamado de caminhar na autenticidade com Deus. Dizem que eles permanecem em casa, amantes da oração, do recolhimento, a exemplo da própria Virgem Maria. Às vezes aparecem no mundo por obediência a Deus e a Maria, para cumprirem os deveres do seu estado. Que estado é esse? O estado em que eles se encontram, seja no estado sacerdotal, seja no estado matrimonial, como eu e você, seja no estado religioso, como muitos se consagram. Por grandes coisas que fazem no exterior, os predestinados preferem em companhia de Maria as interiores, executando a grande obra de perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos. Quem diz isso? Santa Teresinha do Menino Jesus. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Salmo 111, versículo 3. Feliz o homem que mora na casa de Maria, e nele recebe de vós socorro. Coração com degraus e subidas das virtudes, para chegar à perfeição neste vale de lágrimas. Parágrafo 197, a gente vai dar uma andada bem legal aqui para ver se a gente consegue adiantar, né? Então tá aí, os predestinados honram a Maria Santíssima, não somente com palavras, e aqui um puxão de orelha para nós, né? Não somente no exterior, mas no fundo do coração. Trazem e lhe entregam não somente 2 cabritos, como Rebeca pediu para que Jacó trouxesse. Trazem e lhe entregam não somente 2 cabritos, mas o seu corpo e a sua alma. E é isso que significa os 2 cabritos que Rebeca pediu para que Jacó trouxesse. Primeiro, para que ela receba como dom que lhe pertence, e para que faça
morrê-lo ao pecado. Então, aqui está falando sobre esse momento em que Rebeca pede para Jacó trazer 2 cabritos para preparar um prato para levar para Isaac. Então preste atenção, escute o que o tratado vai dizer. Rebeca pede para que Jacó traga os 2 cabritos e em comparação à Virgem Maria, né, para que ela receba o nosso corpo e a nossa alma como dom que lhe pertence, e para que ela faça morrer ao pecado e a si mesmo, né? Nós entregamos o nosso corpo e a nossa alma aos cuidados de Maria, como Jacó trouxe os 2 cabritos para serem sacrificados e preparados para Isaac, seu pai. E aí vai continuar dizendo assim: assim também nós entregamos o corpo e a alma a Maria para os cuidados dela, para agradar ao seu filho Jesus, que não quer para amigos e discípulos aqueles que não estiverem mortos para si mesmo. Então fica claro isso para nós. Jesus não quer, isso é muito sério, isso é sério demais, e isso não apenas o tratado, mas a própria palavra de Deus diz. Lá em João capítulo 12 versículo 24 vai dizer o seguinte: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica apenas um grão de trigo, mas se o grão de trigo cai na terra e morre, produz muitos frutos. Então essa é uma realidade para nós. Jesus não quer amigos e discípulos que não estiverem dispostos a morrer para si mesmos. A primeira coisa que o Senhor espera de mim e de você, para que eu e você seja de fato amigo e discípulo dele, é que nós estejamos dispostos a morrer para nós mesmos. E aí, assim como Jacó levou os 2 cabritos, nós entregamos o corpo e a alma aos cuidados de Maria, para que ela possa preparar ao gosto do Pai Celeste e para a sua glória, que ela conhece melhor do que qualquer outra criatura. Ou seja, nós entregamos corpo e alma com a decisão de morrer para esse mundo aos cuidados de Maria, para que ela possa preparar a nossa vida, corpo e alma, ao gosto do Pai Celeste, assim como Rebeca preparou um prato suculento para que Jacó levasse até Isaac. Aos cuidados de Maria, nosso corpo e a alma purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar digno do paladar e da bênção do Pai Celeste, assim como foi o preparo que Rebeca fez e entregou nas mãos de Jacó para levar até Isaac. Depois, se você tiver oportunidade, querido, leia com calma, capítulo 27 inteiro do livro do Gênesis vai falar sobre essa passagem de Rebeca, Isaac, Jacó e Esaú. Para finalizar esse parágrafo, nós saímos para o intervalo. Isso é o que faremos praticando essa devoção e nos consagrando a Jesus pelas mãos de Maria, testemunhando a Jesus e a Maria um amor efetivo e corajoso, não apenas em alma, mas em corpo e alma, entregue diante das mãos da Mãe de Deus. Os reprovados dizem amar Jesus e honrar Maria, mas não ao ponto de sacrificarem o corpo com os sentidos e a alma com as suas paixões. É bem isso que nós também, se não vigiar, experimentamos. Falar é fácil, agora na hora de fato de morrer para nós mesmos, para que Deus viva em nós, é que é a parte e a missão mais difícil, mas nada é impossível, porque somos socorridos pela graça. 9h03, saímos para o intervalo e voltamos em instantes. Minha fé, que é menor que um grão de areia, não remove uma palha, não balança uma flor. Mesmo assim, minha fé tão pequenina é uma luz que me ilumina, é maior que minha dor. Minha fé que não move uma montanha, move o mundo num segundo, num instante de oração. Minha fé que é tão fraca, tão sofrida, é maior que minha vida, é meu ar, minha emoção.
uma palha não balança uma flor. Mesmo assim, minha fé é tão pequenina, é uma luz que me ilumina, é maior que minha dor. Minha fé é Deus Pai, seja louvado, é Jesus ressuscitado, é o Espírito do amor. Minha fé é Maria Imaculada, é minha alma ajoelhada numa entrega sem temor. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, é minha, a minha fé. Continue ligado. Anunciação FM. E atendendo a um pedido do nosso amigo Fabiano, forte abraço para você, Fabiano, aqui na cidade de Santa Bárbara. Vai aí Padre Fábio de Melo e a canção Humano Demais. Ofereço para você de todo o coração, Fabiano, que essa canção fique guardada no teu coração como lembrança da nossa amizade em Jesus Cristo. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar os olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero
desse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender. E aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Oh, 9 horas e 13 minutos, voltamos diretamente de Santa Bárbara do Oeste com a transmissão do programa Fonte de Avivamento. Forte abraço, Adriana Cardoso, na cidade de Americana. A Adriana que faz parte da paróquia São Jerônimo, aí do Padre Ciro Sinotti, na cidade de Americana. Um abração, viu, Adriana? Obrigado pela sintonia. A Adriana também está sempre presente na sintonia. Um grande abraço para você, extensivo a toda a sua família, a todos os paroquianos da paróquia São Jerônimo e também das comunidades, ao Padre Ciro Sinotti. Um grande abraço no coração. Ele que é vigário episcopal da Diocese de Limeira, aqui na cidade de Americana. Glória a Deus. Seja abençoado pelas mãos de Maria Santíssima. Ele que é filho predileto da Mãe de Deus e nossa mãe. Queria aproveitar esse momento para a gente comemorar junto com o Eric, na cidade de Limeira. Eu nem sei se pode falar, mas eu vou fazer festa aqui, viu? O Eric alcançou uma graça sexta-feira e a gente está festejando aqui pelo Facebook. Me fala aí se pode falar primeiro, Eric. Se puder eu falo, senão depois a gente apenas apresenta em oração, né? Tá bom? Mas desde já festejamos juntos aí essa graça alcançada através da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Forte abraço então, Eric e esposa e familiares. Ele falou aqui que pode, então tá aí, vamos celebrar junto. O Eric ele estava orando com a família pela aquisição de uma casa própria. E aí agora na sexta-feira eles assinaram o contrato, finalizando a aquisição. Presente do céu que foi dado de forma especial para o Eric, para a esposa Tânia e para a família através das mãos santas, puras e castas da Virgem Maria. Louvado seja Deus, glória a Deus e honras a Maria Santíssima por mais essa vitória alcançada na vida de vocês. Cleonice Batistella também aproveita para pedir oração, depois a gente vai apresentar mais lá no final, Cleonice, mas a gente já coloca aqui, né? Oração pela amiga Thalita, Thalita Roxo Pereira. O irmão dela faleceu domingo, vítima de um afogamento, e ela está arrasada por conta dessa realidade, não é para menos, né? Os nossos sentimentos, viu, Cleonice? Os nossos sentimentos em relação à perda do irmão da Thalita Roxo Pereira, aí da cidade de Frutal dos Campos, né? Que morreu vítima de um afogamento domingo agora. Pede oração também pelos irmãos da Thalita, o Paulo, o Joelson, Guilherme, e pelos pais Dulcineia e Israel, e pelos avós Lourdes e Jair. Todos estão, né? E também não seria para menos, vítima de um afogamento. Não é fácil, né? É a vida que brutalmente é tirada assim em fração de segundos. Quero aproveitar, eu sei que o tempo voa, mas queria aproveitar. Ainda hoje à tarde eu pensava sobre isso. Até hoje, em 38 anos de idade, eu nunca presenciei alguém morrendo na minha frente. Já vi muita gente morta, mas presenciar a pessoa ali nos últimos instantes de vida até hoje, em 38 anos. E eu não sei porquê, Deus sabe, eu tenho plena convicção disso. Hoje à tarde me vinha isso no coração. Eu parei um pouquinho de tarde, quieto num canto ali em casa, e pensava sobre isso. Me veio assim, desconheço, desde que eu me conheço por gente, um dia em que eu parei para pensar sobre essa realidade, e hoje me vinha isso no coração. Quem sabe Deus está me preparando para viver esse momento diante da presença de alguém. E eu pensava assim, não é fácil. Você vê a pessoa dar ali, nos últimos momentos de vida, isso deve ser algo que marca a vida de qualquer ser humano. Você está na presença de alguém ali
nos últimos instantes de vida. Ainda mais para nós que temos um olhar agraciado por Deus para ver toda uma dimensão espiritual que muitas vezes está à nossa volta. Amém? Então, são esses os pedidos de oração. Queridos, então, para a gente dar mais uma acelerada aí, né? Vamos andar então, porque parágrafo 201 vai dizer o seguinte: a Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Os deveres que a Santíssima Virgem cumpre caridosamente com aqueles que a ela se consagram. Ela os ama, ela os mantém, ela os conduz, ela os defende e protege, e ela intercede por eles. Ela os ama. Eu amo aqueles que me amam. Provérbios capítulo 8, verso 17. E ela ama por quê? Porque é verdadeiramente nossa mãe, porque por reconhecimento ao amor daqueles que também a amam, porque como somos predestinados, Deus nos ama, e se Deus nos ama, ela também nos ama, e porque somos consagrados a ela e somos a sua herança. Parágrafo 202. O amor de Maria é como um amor de todas as mães juntas em relação ao único filho. Escuta aí, guarda isso no seu coração aí, bonito, fofucho, lindão, agraciado, abençoado, santo, amado, querido de Deus. Olha só, hein? Nessa noite Deus caprichou para falar com você, hein? O amor de Maria é como o amor de todas as mães juntas em relação ao único filho. Oh, Shuri Alabassuri Alabas. É amor, querido, é amor. Oh, coração imaculado que ama, rapaz. É por isso que a gente ganha de presente uma casa novinha, viu, Eric? Você imagina o tamanho do coração e do amor dessa mãe, meu irmão. Você imagina o tamanho do amor e do coração do filho, que é Salvador, que derramou o seu sangue, batendo, pulsando, o lado aberto de Jesus, e o coração pulsando e bombeando e pulsando o sangue sendo derramado por nós. Louvado seja Deus. Então tá aí, o amor de Maria é como o amor de todas as mães juntas em relação ao único filho, amando ainda mais, porque ela ama somente com afeição. Ela não ama somente com afeição, mas com eficácia. Então tá aí, ó. Ela não ama somente com afeição, mas com eficácia. Seu amor por nós é ativo e efetivo, e não afetivo. Já nos foi falado isso, né? O nosso amor por ela e por Deus não pode ser um amor afetivo, tem que ser efetivo. E me vem ao coração aqui, né, como é que fala, rapaz? Temporário, né? Os funcionários muitas vezes são contratados como temporários, e é claro que esperam a efetivação, né? Serem efetivados. Então é isso. Não sejamos apenas e não vivamos apenas um amor temporário, nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo e também pela Virgem Maria, mas vivamos um amor efetivo. Amor temporário, meu irmão, é o amor que o mundo nos ensina, ou é o falso amor que o mundo quer nos ensinar, algo temporário. Como canta uma canção aí que eu não preciso citar o nome para você e nem o cantor, né? Amor de primavera, amor de carnaval, né? Não tem uma música aí? Eu lembro não porque eu ouço, mas eu ouvi muito. Eu ouvi muito esse tipo de canção lá atrás, viajando pelo Brasil afora aí, ouvia demais. Era apaixonadão, meu irmão, por Zé Ramalho, Fagner, e aí por aí vai, não precisa nem, né? Acho que não vai agregar em nada, mas infelizmente não conhecia a graça de Deus. E não que não seja bom, tem muita música secular aí que é boa, tem fundamento, tem letra, tem composição, tem melodia, né? Tem inspiração, mas hoje, inundados pela luz do céu, nós buscamos canção que nos levam a orar no impacto e no profetismo, canções que nos levam a mergulhar no coração de Deus. Não, volto a dizer, existem belas canções, né? Grandes compositores, intérpretes que cantam, sim, existem belas e boas canções. Mas para não desviar o assunto aí, né? Vinha falando lá do afetivo, do efetivo, do temporário, já foi lá no amor de carnaval e por aí vai. É uma benção, rapaz, só alegria. Parágrafo 203, você não viu nada, né?
Eita Jesus, isso é síndrome de pregador, rapaz. Vai acostumando aí, viu? Abençoado. Você que quer pregar a palavra de Deus, vai em frente, mas vai acostumando aí, viu? Parágrafo 203. Maria espreita ocasiões favoráveis diante de Deus para fazer bens aos seus escravos. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as bênçãos e maldições, e por isso vê de longe e dispõe as coisas para isentar os seus escravos do mal e cumulá-los de bens. 204. Ela lhes dará bons conselhos, como Rebeca deu a Jacó, para que trouxesse 2 cabritos. Ela nos aconselha para que entreguemos nosso corpo e alma e lhe consagremos para que ela prepare um manjar para Deus. Ela nos dá o conselho de fazer tudo o que Jesus nos disse, como lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia. Nos aconselha indiretamente por meio do ministério dos anjos. Presta bem atenção nisso, viu? Maria também fala aos nossos corações através dos anjos, dos quais recebem a maior honra em obedecer a menor de suas ordens, descer à terra e auxiliar os escravos de Jesus por meio de Maria. O que Maria faz quando lhe entregamos o corpo e a alma? Você faz ideia? E aqui eu queria só abrir um parênteses bem rápido aí, viu? Para falar para você. Muitos são os que hoje fazem isso para o inimigo de Deus. Fazem pactos selando corpo e alma, principalmente vendendo a alma a preço de sangue. Em busca de quê? Sucesso, fama, dinheiro, riqueza, ostentação. Detalhe é que num espaço curto de tempo, Satanás, que não dá nada para ninguém, nada, ele nunca deu e nunca dará nada para ninguém. A pessoa cai na tentação de selar um pacto desse, goza, né? Vive alguns momentos de prazer, mas de repentemente tudo começa a desabar, porque é assim que ele faz. Ele engana, ele seduz, engana para destruir. Jesus disse isso no Evangelho de São João capítulo 10, né? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, o bom pastor, diz Jesus, vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, os que entregam o corpo e a alma para Maria, né? O que acontece quando o que Maria faz quando lhe entregamos o corpo e a alma? Ela mata-nos, tirando de nós a vida do velho Adão. Que interessante, aí nós conseguimos entender o porquê o sofrimento. Para que essa realidade aconteça, o sofrimento vai ser uma constante na nossa vida. Tirar de nós a vida do velho Adão. Retira a pele natural, ou seja, as inclinações, o amor próprio, a vontade própria e todo apego à criatura. Purifica a mancha, sujeira e pecado. E apronta e prepara o nosso corpo e a nossa alma de acordo com o gosto infinitamente elevado e a glória infinitamente oculta de Deus. 206. Maria, depois de receber a oferta perfeita do nosso corpo e da nossa alma, nos limpa, nos despoja dos hábitos antigos e nos torna dignos de aparecer diante do nosso Pai Celeste. Ela nos cobre com as vestes limpas e novas e perfumadas, como Rebeca fez com Esaú, o primogênito. Isso é, ela nos reveste com as vestes limpas de Jesus. Vestes que ela conserva em sua casa e em seu poder, porque ela é dispensadora universal das virtudes de Jesus. Fantástico isso, né? É ela quem vai, e aqui queria dizer nesse momento para você, queridos, Maria é a forma, ou ela é a forma, né? Forma mesmo de formato, como, vou fazer um comparativo aqui para você entender, como uma forma onde nós colocamos, ou onde o ourives coloca o ouro derretido, para dali fazer algo com aquele ouro, por exemplo, como uma forma de uma aliança.
Existe uma forma onde o ourives vai derreter o ouro ou a prata e vai colocá-lo líquido, metal líquido ali dentro, para que ao retirá-lo dali, o metal tome a forma aonde foi, ou tome a forma aonde foi colocado, na forma onde foi colocado. Assim somos nós em Maria, o fogo do Espírito Santo que vai nos purificar e nos levar a entrar derretidos, ou vai nos derreter, vai nos transformar e nos colocar na forma de Maria, a mesma forma que gerou Jesus para a humanidade, agora gera-nos. É o fogo do Espírito Santo que aquece nas provações a nossa vida e nos leva a tomarmos a forma de Jesus, ou tomarmos a semelhança, nos assemelharmos, sendo gerados e gestados na mesma forma em que ele foi gestado, o ventre e o seio de Maria. Por isso, ser dócil ao Espírito Santo, por isso, ser aberto à ação e ao mover do Espírito Santo no meio dos sofrimentos. Bom, vamos dar andamento aqui. Ela rodeia o pescoço e as mãos com pele de carneiros mortos. Ela os reveste de suas ações, virtudes e méritos. Assim como Rebeca colocou pele de carneiro nas mãos e no pescoço de Jacó para ele se aproximar de Isaac e não ser confundido, assim Maria também trabalha nos predestinados. Fortalece o pescoço para que tenham força para carregar o jugo do Senhor que se carrega ao pescoço. As mãos para fazerem grandes coisas que transbordem na maior glória do Senhor e na salvação dos nossos irmãos. Ao nosso contato com as suas próprias vestes, nos é dado por ela um novo perfume e uma nova graça, perfume e graça de santidade. Somos revestidos duplamente por suas vestes e pelas vestes do seu Filho Jesus. Por isso, não precisamos recear o frio. Aonde está escrito isso? Parágrafo 206 do tratado. Com roupas novas e com o corpo e a alma preparados e dispostos, se aproximam confiantes do leito do Pai, como fez Jacó ao mandato de Rebeca, a sua mãe. Esse Jacó, assim como Jacó foi ouvido por Isaac, este os ouve e reconhece a sua voz de pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos, que são as virtudes e os méritos da Santíssima Virgem. Isaac suspirou e respirou o perfume que estava em Jacó. Assim também aspira o perfume do contato com as vestes da Santíssima Virgem, que são os méritos, e do seu Filho Jesus, que lhe concede uma bênção dupla. Orvalho do céu, e aí está fazendo referência à bênção que Isaac proferiu sobre Jacó, dizendo que ele seria abençoado com o orvalho do céu, ou seja, a graça divina que é a semente da glória. A bênção da fertilidade da terra que Isaac proferiu sobre Jacó também é proferida sobre aqueles a quem Maria apresenta diante do Pai. A bênção da fertilidade da terra, o Pai nos dá o pão cotidiano em uma abundância suficiente de bens neste mundo. Fará senhores dos seus outros irmãos. Isaac também disse isso para Jacó. E aqueles que são apresentados por Maria diante de Deus também recebem essa bênção. De que forma? Fará senhores dos seus outros irmãos. Obra que nem sempre se transparecerá nesse mundo. Aleluia, glória a Deus. Nem sempre isso acontecerá nesse mundo, aonde nos é prometido, como diz o Espírito Santo: dominarão e comandarão as nações. Livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo 8. Ou seja, a bênção de ser senhor dos seus outros irmãos se dará especificamente na glória. Abençoar os que nos abençoarem e amaldiçoar os que nos amaldiçoarem e nos perseguirem. Ela mantém os predestinados, segundo o dever da caridade é prover tudo para o corpo e para a alma, os manjares mais finos
da mesa de Deus, o pão da vida que ela mesma formou no seu ventre, e o vinho do seu amor, com o leite do amor dos seus seios. Ela nos mantém dessa forma. E como ela nos conduz? O terceiro bem que recebemos da Santíssima Virgem é o de nos conduzir, ela nos conduzir e nos dirigir conforme a vontade do seu Filho. Maria guia os seus escravos até o bom porto, mostra o caminho da vida eterna, desvia os passos perigosos, leva-nos pelas mãos nas sendas da justiça, sustenta quando nós estamos prestes a cair, ela nos sustenta, e levanta-nos quando estamos caídos, e repreende-nos e castiga com amor. Ela nos defende e nos protege. 9h33. Vamos sair para um intervalo e voltamos já já. Você fica agora com o Diácono Nelson Corrêa. Essa canção é a cara do Diácono Nelson Corrêa, né? Aí eu chamo pela mãe. Quando a coisa fica feia, mãe, rainha, se o fogo incendeia, senhora das candeias, quando o medo toma conta, senhora das vitórias, se o futuro me amedronta, rainha da paz, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a vaca dá em cima, senhora da guia, se o cachorro em mim avança, nossa virgem, se o carro vai bater, nossa senhora, se a abelha me aferrou. Ah, doce mãe de Deus, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a chuva vem com vento, mãe do livramento, quando o raio arrebenta, rainha do céu, quando a enchente tá no umbigo, mãe dos aflitos, quando a seca tá demais, Maria de José. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando o filho se machuca, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando vai ter neném, quem que a filha chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando o filho tá com fome, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Mas quando ele quer dinheiro, aí ele chama é pelo pai. Sem vergonha. Se a mulher ficou nervosa, medalha milagrosa. Seu filho dá trabalho, mãe do bom conselho. Seu pai vai dar uma bronca, mãe do amor. Se a sua mulher ronca, mãe do silêncio. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí
Aí eu chamo pela mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Se eu passo pela Dutra, Senhora Aparecida. Se eu passo em Lavrinhas, Senhora Auxiliadora. De Cachoeira pra Silveiras, Santa Cabeça. Se sou eu que passo mal, Senhora dos Remédios. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Se o seu sogro é delegado, mãe da liberdade. Se você tá enrolado, desatadora de nós. Se o seu Fusca tá quebrado, mãe da providência. Se não tem namorado, mãe dos impossíveis. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Continue ligado. Anunciação FM. Você está na Anunciação FM. 4,9. Anunciação FM. E nós voltamos com o programa Fonte de Avivamento na noite desta terça-feira. Eu não sei assim você, né? Mas é tremendo, né, a simplicidade do Nelsinho Correia quando escreve essa canção de uma forma assim descontraída, mas que fala a verdade ao nosso coração, né? Fala de fato, é isso mesmo. Tem sim, Eric, vamos tocar aqui. O Eric tá pedindo ali Deserto. Até eu tinha comentado dessa canção aí com o Fabiano na hora que ele pediu. Eu vou tocar ela aqui agora, querido. A gente já fecha o programa de hoje com ela, né? Cleonice, é verdade, querida. Cleonice escreveu dizendo que passou já por uma situação dessa de ver alguém falecendo ali nos últimos momentos de vida. Deve ser até hoje, com 38 anos de idade, eu nunca vivi essa realidade. E penso assim, que se Deus trouxe isso ao meu coração, de repente pode ser que seja projeto dele que aconteça isso comigo, porque hoje me veio, desde que eu me conheço por gente, nunca tinha me pego pensando, né? Nunca me peguei pensando nessa realidade. E aí hoje à tarde era nítido assim, né? Até queria aproveitar esse momento aqui. Não sei se vocês viram aí no Facebook, nesse final de semana tá rolando um vídeo aí de um espancamento de um lugar, a gente não sabe aonde, mas assim, são coisas que infelizmente a gente acaba vendo no Facebook. Eu vi isso no sábado de manhã, não lembro se foi, não, no domingo. Acordei domingo de manhã cedo e aí na hora que eu abri o Facebook pelo celular, tava o vídeo assim já de bate-pronto, né? Eu não sei o que acontece. Também acredito que não justifica o camarada pegar e raspar a cabeça da mulher, colocá-la no canto de uma parede de tijolo baiano, dentro de um cômodo, né? Não tinha nem janela, nada. E com cabo de enxada, não sei o que era aquilo. Bater de uma forma inexplicável, né? E a gente vê, dá para ouvir no fundo do vídeo, além da pessoa que está filmando, tinha uma criança chorando. E depois que ele bateu, que espancou, do jeito que espancou, a gente ouvia alguém chamando Mauro, né? Mauro, tá bom, Mauro, já chega, não precisa fazer mais não. Mas assim, não num ar de calamidade, não, falando normal, como se tivesse batendo ali num poste, alguma coisa desse tipo, né? E por que eu tô falando isso? Tempo desses atrás eu comentei sobre o vídeo, né?
aonde um jovem bateu num outro, pegou um outro jovem de soco e depois matou ele estrangulado, e o outro filmando, né? E a gente via ali as pernas tremendo, como ele já agonizando, né? Faltando a respiração, que o camarada deu uma gravata nele, pegou pelo pescoço e matou por asfixia, né? Então são coisas assim que a gente tem visto na internet aí, de uma forma fria, sangrenta. Uma pessoa faz, a outra filma, como se nada tivesse acontecendo. Por que eu quis trazer isso, né? Eu senti no coração certeza plena, querido, de que o Espírito Santo não está tendo mais acesso no coração do homem. Eu não sei se eu estou generalizando ou se isso é julgamento da minha parte, mas eu penso que para chegar num ponto desse, para a gente ver essas coisas como a gente está vendo aí pela internet, esses vídeos, é um sinal de que o Espírito Santo não está conseguindo mais acesso no coração do homem, porque o Espírito Santo é o amor, é a expressão de amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai e do Pai e do Filho pela humanidade. O Espírito Santo é o amor, ele é a expressão viva do amor, da Trindade Santa, entre eles e deles por nós, né? Do Pai, do Filho e do próprio Espírito por nós. Então é isso, senti no coração de falar sobre essa realidade, senti agora e é isso. Penso assim, só para finalizar, não dê muito ibope para essas coisas, né? Acabaram compartilhando na minha página e eu removi a marcação, desculpa, peço perdão para quem compartilhou na minha página, mas eu fui lá e removi a marcação, porque por mais que a gente tenha que pregar a verdade, a gente tem que anunciar, e de fato tem mesmo, mas a partir do momento em que a gente começa a compartilhar esse tipo de vídeos aí, a gente está dando ibope para que as pessoas continuem gravando e continuem colocando no Facebook e em outras redes sociais, né? Infelizmente, essa é a realidade, tá bom? Eu queria aproveitar esse momento para a gente finalizar o programa de hoje com um momento de oração. Ia dar andamento no tratado aqui, mas eu sinto no coração de nós terminarmos todos em oração. Amanhã, em nome de Jesus, eu acredito que a gente deva chegar ao fim. Ainda existe bastante coisa para ler e para ver, mas a gente vai dar um passo maior e encerrar esse encontro falando sobre o tratado através do programa Fonte de Avivamento. E aí, a partir da semana que vem, a gente já volta normalmente da maneira em que o Senhor nos inspirava, pregando a palavra com os momentos de oração e pregação da palavra. Amém? Aproveito nessa hora então para trazer mais uma vez em ação de graças o presente que o Senhor concedeu ao Eric e toda a sua família, a aquisição da casa própria. Também os pedidos que a Cleonice Batistella apresentou aqui eu vou pegar o nome aqui de novo, né? Thalita Roxo Pereira, que perdeu o irmão que faleceu domingo, vítima de afogamento. Eu só queria te pedir, Cleonice, se você puder, põe pra gente o nome do irmão, porque eu não lembro se você colocou aqui. Se você estiver ouvindo aí, puder, coloca pra gente o nome do irmão dela que faleceu, esse que foi vítima de afogamento. E a todos os teus pedidos enviados através do Facebook, os pedidos feitos pessoalmente, nessa hora nós apresentamos diante de Deus. Eterno Deus e poderoso Pai, a quem nós podemos chamar de Abba Pai, porque Jesus, o teu Filho, e na força do Espírito, nos conduz a te chamar de Pai. Nessa noite nós entregamos nossa vida, nosso ser, nosso coração, inteiramente à disposição da tua vontade, e fazemos isso por intercessão do Imaculado Coração da tua Santíssima Filha e Virgem Maria, escolhida pelo Senhor para ser mãe do seu Filho, escolhida pelo Filho e plasmada na unção do Espírito Santo. Nessa noite nós apresentamos, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor de fato possa trabalhar em nós, trabalhar a nossa vontade própria, trabalhar o amor próprio, trabalhar o desapego das coisas dessa terra, para que de fato nós possamos um dia chegar à plenitude de dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus, é o Cristo que vive em mim. Nós nessa noite, Senhor, te apresentamos nosso coração,
com cada batimento do nosso coração, em ação de graças ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos concede diariamente, pela saúde física e espiritual, pelos bens materiais e principalmente pelos bens espirituais, por todo o crescimento e grandeza espiritual que o Senhor presenteia à nossa alma. Senhor, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, muito mais agradecemos do que fazemos pedido. Nessa noite nós reconhecemos o Senhor, tua bondade, tua grandeza, tua misericórdia, Senhor. Lhe agradecemos por nos dar do teu Espírito, por penetrar o nosso ser, por deixar que nós participemos da tua glória já aqui na face da terra, onde nós somos moradas do teu Espírito, Senhor, aonde o teu Espírito habita em nós, aonde o teu Espírito faz em nós morada, faz do nosso pobre coração, faz da nossa miséria, da nossa pobreza, o teu Espírito faz em nós morada. Por isso nessa noite nós te agradecemos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, pelas provações, pelos sofrimentos, angústias, por toda a realidade que muitas vezes aparentemente parece, Senhor, estar contrária à nossa vida. Nessa hora nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor sempre será fiel, porque a tua palavra se cumpre sobre a nossa vida mais cedo ou mais tarde. Nós te agradecemos pelos momentos de escuridão, pelos momentos de dúvida que nós temos, porque são eles que nos levam de fato a não apenas falar da fé, mas viver pela fé, testemunhar a fé. Nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, por todas as bênçãos que o Senhor tem acumulado a nossa vida, que o Senhor tem acumulado o nosso ministério, que o Senhor tem acumulado a nossa família e a nossa casa. Nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Te adoramos, Pai de bondade e de misericórdia. Te adoramos, Jesus, por cada gota do teu sangue derramado na cruz. Te adoramos pela tua presença máxima e real no Santíssimo Sacramento do altar. Te adoramos, Senhor, pelo teu corpo místico sobre a face da terra, a tua igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Te adoramos, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Te adoramos pela tua Santíssima Mãe, que nos foi concedida, para que ela agora venha moldar em nós a tua presença, Senhor, no nosso coração, e nos fazer de fato, nos ajudar a crescer, e para que nós possamos atingir a tua estatura e maturidade espiritual. Hirianda labaria leria labalô, hirialaria labandora labalabalô, hirianda laria leria labandora labandô, hirianda labandora labalô, leria labalô, hirianda laria leria labandora labalô. Eu exalto, bendigo, enalteço o teu santo nome, Senhor, por todas as pessoas impactadas e alcançadas já pela graça do teu Espírito, por todos aqueles que já experimentaram e continuarão experimentando do teu amor, por todos aqueles que já foram impactados, por todos aqueles que já tiveram a sua vida transformada. Eu exalto, bendigo, eu glorifico o teu santo nome nessa noite, por todos aqueles que nessa hora, Senhor, juntos em oração, também honram a tua fidelidade, Senhor, honram a tua presença e o teu amor, o amor que é derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Hiriandalaria leria lavandor, hiriandalabandoria lavalô, hirialaria leria lavandora lavalô, oria labalaria leria lavalô, hirialaria leria lavandoria lavalô. Você, querido, que diz não ter motivos para louvar a Deus, tamanha é a dor que você sente no teu coração, não queira entender. Irmão, irmã, você que tem dificuldade de louvar a Deus nessa hora, o Senhor pede para dizer ao teu coração: o louvor é um sacrifício que nós ofertamos a Deus. O verdadeiro louvor é aquele que brota no meio da dor. O verdadeiro louvor é aquele que revela a Deus a força de um gigante que existe dentro de você, que louva no meio do sofrimento, que louva no meio das tempestades, que louva no meio da provação, que louva no meio da fornalha. Esse é o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor é um sacrifício ofertado a Deus. Por isso nessa hora, louve, não queira louvar por aquilo que você não sente, não, louve por aquilo que está no teu coração. Louve pela provação, louve pela dor da enfermidade física, louve pela dor de toda a dificuldade na aceitação dessa pessoa que partiu da sua vida. Louve pela dor e aceite, louvando a Deus,
Aceite a providência de Deus que acontece, e lá na frente você irá entender, irá experimentar que Deus sempre esteve e sempre estará no comando de todas as coisas. Louve ao Senhor por essa pessoa que partiu, por essa pessoa a quem o Senhor veio buscar. Louve a Deus por essa pessoa que te abandonou, que te deixou sozinha. Louve a Deus por essa pessoa que mora com você, que está habitando com você debaixo do mesmo teto, mas que causa dor no teu coração porque está debaixo do mesmo teto, mas já não é mais um com você. Louve ao Senhor por essa realidade. Louve ao Senhor pelas traições, louve ao Senhor pelas humilhações, louve ao Senhor pelas perseguições, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque é nessa hora que o louvor liberta, é nessa hora em que nós conseguimos revelar com a nossa vontade própria o tamanho da força do Espírito Santo habitando em nós, porque é o Espírito que nos leva a louvar no meio do sofrimento, é o Espírito que nos leva a louvar no meio da dor, é o Espírito que nos leva a nos libertarmos de todas as cadeias causadas pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela humilhação, pelo abandono, pelo desprezo e pelas traições. Nós te louvamos, Senhor, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, por toda a tua providência que acontece no meio dos sofrimentos, porque em cada um dos sofrimentos que o Senhor permite sobre a nossa vida, é sinal da tua providência, é sinal de que o Senhor está nos libertando, é sinal de que o Senhor está nos levando a um crescimento espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Fonte de Avivamento. Forte abraço para você que esteve na sintonia, um grande abraço para você que acompanhou, você que chegou do trabalho, o Eric também chegou do trabalho, já sintonizou. Um forte abraço a você aqui de Santa Bárbara, a você que acompanha pela internet, um grande abraço. Nós nos encontramos novamente amanhã, a partir das 8 horas da noite, aqui através do programa Fonte de Avivamento. Forte abraço, fique na paz do Senhor e na presença do amor do coração santo e imaculado da Virgem Maria. Tá aí, Eric, para você e toda a família, e para você, ouvinte do programa Fonte de Avivamento. Banda Iavé, Canção Deserto, participação especial do Padre Fábio de Mello. Em meio às flores secas em um campo aberto, existe um deserto no peito da multidão, onde a canção que toca é o silêncio, a alma segura nas mãos da solidão. Mas vou